Bom, galera, o primeiro episódio de Lantern estreou no HBO Max e mais curioso que mais coisas aconteceram fora da tela do que na tela. O pouso forçado do Abin-Sur no Nebraska, o que ele estava investigando, por que ele morreu. Eu tenho certeza que estão cheios de perguntas. O que esse tal de William esconde na fazenda dele? Quem são esses aliens escondidos? Como que o Hal Jordan morreu no primeiro episódio, cara? Faz sentido isso? Ó, tem uma trama extremamente complexa rolando que envolve profecias cósmicas, apocalipse, mortos se levantando, androides cósmicos. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo e vou dar a minha opinião também sobre as grandes mudanças que fizeram na origem do Hal e do John. E de quebra no final desse vídeo tem uma entrevista com alguns atores do elenco da série. Pô, galera, quer análise mais completa você quer? Só aqui no Enerd, vamos lá! Enerd Trunks, Peter aqui. Bom, galera, eu sei que alguns influenciadores estão com acesso antecipado, já viram alguns episódios, mas eu não. Eu vou acompanhar semanalmente mesmo, junto com vocês, ok? Tem privilégio não, rapaz, tá achando o quê? Bom, só um pouquinho, de vez em quando tem, né? E falando nisso, deixa eu te contar uma parada, né? Enquanto a gente analisa episódios semanalmente, tem muita gente decolando na internet sem criar nada do zero. Os caras não estão criando nada, só pegando cortes de vídeos longos, tipo esse aqui, e postando. Tipo, perfis saindo do zero para dezenas de milhares de seguidores só com corte. É o formato que mais cresce agora. E o que facilitou tudo isso foi a Play Squad, uma plataforma de criação de conteúdos com IA que faz um trabalho pesado para você. Você não precisa saber editar, não precisa aparecer, não precisa inventar roteiro. Pega o conteúdo, transforma em corte e posta. Seu único trabalho é postar, subir teus vídeos, porque a Play Squad faz todos os cortes para você com legenda, tudo certinho, já com contexto, início, meio e fim. São os cortes que prendem mesmo a galera, que faz a galera se inscrever no teu canal. Enquanto muita gente ainda tá esperando a hora certa, quem começou já tá colhendo seguidor todo dia. A janela é agora, depois você me agradece. Link da Play Squad aqui embaixo. Bom, de começo eu já quero dar minha opinião sobre a qualidade, o que a série, porra, de fato tá boa, né? Tem muitos mistérios bem construídos rolando. Ao menos nesse primeiro episódio, não tenho o que reclamar. E eu gosto de como eles conseguiram pegar, sabe, diferentes elementos clássicos, elementos antigos das HQs dos Lanternas Verdes, que dão muito combustível pra drama. Eles souberam usar isso pra criar drama. Por exemplo, eles pegaram o conceito original de só ter um lanterna por setor, sabe, o lance de ter um lanterna reserva. Isso gerou um atrito entre o Hal e o John. Um quer o anel do outro, né? Lá ele, né? Mas é, né? Mas o outro não quer dar o anel. Pô, é complicado falar isso. Vai ser... Cara, já vi que vai ter piadinha esse vídeo, né? Ao mesmo tempo que fica o mistério no ar do porquê o Hal não tá ensinando o John a usar o anel. Tá interessante isso, não tá? Outro detalhe legal é que é citada a perda de bateria do anel. Nas HQs, você pode recarregar o anel na lanterna, recitando o juramento da tropa uma vez a cada 24 horas. Isso foi usado como argumento nas histórias clássicas do Lanterna, em que ele fazia dupla com o Arqueiro Verde. Essas histórias são justamente sobre o Lanterna Verde viajando para o interior dos Estados Unidos junto com o Arqueiro Verde, né? Ele fica sem bateria, né? Ou com pouca bateria, daí toma bala lá de redneck, murro de policial. É muito engraçado essa história. É uma forma de se contar histórias mais grounded, né? Mais pé no chão ali, usando o Lanterna Verde, um ser cósmico. Mesmo ele tendo no dedo uma arma que pode literalmente obliterar um planeta. Eu vou dizer, cara, que eu até acho que essa trama poderia funcionar melhor se eles tivessem trazido o Arqueiro Verde pra série. Outro ponto que tinha muito nessa fase aí era essa mistura de cosmicidade, é isso, né? Enfim, de cosmos com coisas pé no chão. Então tava sempre rolando uma coisa na Terra, tipo, sei lá, cara, Hal Jordan escorregava no sabonete tomando banho, batia a cabeça, desmaiava, daí o anel ia atrás do John Stewart, que é um lanterna substituto. Isso tinha, cara. O John sem experiência nenhuma tinha que botar o anel e ir pro espaço lidar com faca em buraco negro, porque o Hal Jordan escorregou na casca de banana. Enquanto isso, na Terra, o Arqueiro Verde estava, sei lá, passando mal para uns palhaços de circo que atiram arco e flecha, lutando contra os ladrões de banco, ou algo do tipo, cara. Era nesse nível as histórias, antigamente era assim. E de alguma forma eu espero isso na série. Digo, eu não espero o Arqueiro Verde lutando com palhaços arqueiros, mas eu espero que, ainda que a ambientação seja no interior, tenham também situações propícias para momentos cósmicos. Porque, né, cara, o core do Lanterna Verde é o cósmico. Mas eu acho que não vai acontecer por um motivo. Budget. Para esse projeto, inicialmente, solicitaram um budget de 120 milhões de dólares. Mas dizem os rumores aí que ele foi reformulado numa série estilo True Detective para cortar gastos milionários. Então, assim, né, comparado às séries atuais que tem orçamento de cinema, Lanterns é bem mais no chão, bem mais pé no chão. E a série tá realmente bem True Detective, sabe? Bem focada no mistério, na investigação, na cena de crime, na cidade do interior, aquela coisa mais grounded. Uma parada realmente bem contida ali. Inclusive, até a pegada True Detective de ter a narrativa da série avançando com duas timelines diferentes. 2016 no passado e 2026 no futuro. É uma forma de manter a história interessante, gerar dúvidas, incerteza, gerar burburinho fora, nas redes sociais. Deixa o trama mais complexo, ok? Acho que fica legal pra gente comentar. Mas a real é que nesse primeiro episódio eu fiquei sim com essa leve sensação de corte de gastos. Eu tive a impressão que, de fato,
a série não tem muito budget, muito orçamento, dinheiro sendo colocado ali. Por exemplo, quando o Jon Stewart cai junto com o carro, a série não mostra ele usando o anel. Não mostram ele fazendo plástico bolho como ele disse que fez. Pô, seria algo maneiro, né, cara, da gente ver a cena, sabe? Acontece off-screen, a cena acontece off-screen, a gente não vê. E logo depois o Jon não tenta usar o anel de novo, não tenta fazer um carro, não tenta voar, não tenta fazer nada. Ele só nem pensa em usar o anel como qualquer um faria, cara. Ao invés disso, ele resolve andar por vários quilômetros e aí aparece um holograma do Hal pra ele, né? E aí, cara, é ator cru ali na cena. Não é um holograma verde nem nada do tipo. Não tem aparência de holograma, nem é feito pra ilustrar como se fosse holograma. O ator, inclusive, tá com a mesma jaqueta, tá com o mesmo visual, sabe? Mesmo sendo um backup do passado. O que eu quero dizer é, cara, toda essa cena pedia pra ter computação gráfica ali, né? CGI, efeitos especiais ali do poder do anel. E não teve nada. Teve aquele momento também que o Alien saiu correndo no campo de futebol, fugiu, e o Hal, né, o super-herói que voa, ficou sentado sem fazer nada, deixando o Alien fugir, enquanto o Jon Stewart tava se matando por correr atrás do maluco. Quando o Hal voa, não tem aura verde. Aliás, tem até uma cena, né, a cena lá da lanchonete, que foi criada só pra justificar o porquê o Hal Jordan não usa mais a roupa de Lanterna Verde. Né? Pra ele, aquilo é inútil. É tipo continuar usando o terno e gravata depois de anos na empresa. Enfim, tem muitas desculpas e jogos de câmera ali pra raramente mostrar o Lanterna Verde sendo Lanterna Verde. Ele tá mais pra um cara que tem um anel e usa um anel eventualmente do que pra um Lanterna Verde de fato, né? Do que pra um Lanterna Verde tem que ser. Então os caras estão na economia total de verde. Tá em falta o din-din pra botar herói sendo herói na série de herói, bro. Tô falando isso. Vamos ver se nos outros episódios eles usam mais esse budget de efeitos especiais aí. Faltou. Óbvio que na forma como eles fizeram, cara, esconde bem, não compromete a trama. A história sim tá redonda, mas, porra, na minha opinião, Lanterna Verde é um personagem que precisa desse budget. Não tem jeito, cara. Se tu quer fazer isso com o Justiceiro, beleza. Pô, o Justiceiro não voa, não sai raio dele. Agora, Lanterna Verde, porra, no primeiro episódio passa. Mas se chegar no último e Lanterna Verde estiver usando pouco, além de mostrar, sei lá, um anel como isqueiro, ou até fazer um grande drama pra mostrar um abridor de cerveja, eu acho que os fãs vão começar a cobrar. No último, vou nem cobrar, vão reclamar, né? Minha expectativa, cara, é que ao menos em todo episódio use um budget que tem pra um uso épico do anel. Como a contenção da bomba no final desse primeiro episódio. Só que como já teve esse papo aí de que o Hal não levou a lanterna pra Nebraska, né? E já tá um tempo sem recarregar, eu acho que em breve o anel vai descarregar e isso vai servir pra gente ter episódios quase sem uso do anel. Os caras estão dando desculpas pra gastar menos dinheiro. É como eu falei, cara, não compromete a obra em si. Eu já esperava que seria uma boa série, e tá sendo, né? É difícil uma produção da HBO não ser boa. E mesmo nos vídeos que eu critiquei o material que tava saindo de teaser, de trailer, eu adiantei que o que eu não tava curtindo era justamente isso aí, de falta de verde. Porra, cara, falta de verde na série do Lanterna Verde, falta de drama cósmico. Eu critiquei também algumas escolhas de adaptação, porque a gente tem que lembrar que essa série não é só uma série isolada, cara. Ela é parte do universo compartilhado atual da DC nos cinemas. Tem que seguir isso, né? Essa série se passa no mesmo universo que o filme do Superman do James Gunn. O que foi apresentado aqui sobre o universo de Lanternas Verdes é o que vai ficar para vários filmes e séries pra frente. Então tem algumas escolhas criativas que podem sim embolar um pouquinho as coisas. E vamos começar pela primeira delas, que também é a primeira cena do episódio 1. A origem do Jon Stewart. Nos quadrinhos, a origem do Jon Stewart é um pouquinho mais política. O Jon foi introduzido em 1971, logo depois do auge das transformações sociais geradas pelo movimento negro americano, logo depois do Partido dos Panteras Negras. Cara, era uma época de mudança para a sociedade, tava rolando apartheid na África, entende? Então, assim, a primeira aparição do Jon, os Guardiões escolhem ele como lanterna substituto. E o Hal não gosta dele justamente por ver que ele tem problemas com a autoridade. A primeira cena do Jon Stewart, pô, ele tá dando apavoro num policial. E o Hal é basicamente um policial. O Hal é um policial, entende? Então imagina o que ele vai achar. Aquele Jon Stewart da série, sabe? Yes sir, sinciou o tempo todo. Aquele Jon Stewart, eu respeito a cadeia de comando, é totalmente diferente da proposta inicial do Jon Stewart. Da lore dele, de origem, sabe? Nessa primeira HQ, o Jon e o Hal se desentendem também, porque o Hal é um tiroteio. E o Hal Jordan desce o cacete num civil negro que estava armado lá, sendo que o verdadeiro atirador era um cara branco da máfia, que justamente o Jon Stewart que prende. Outro ponto que me fez estranhar bastante a origem do Jon na série é aquela relação com o pai dele. Tipo, aquilo eu achei muito esquisito, cara. O pai tirar uma maçã na cabeça do filho, a forma estranha como os filhos reagiram ao pai, porque, tipo, tava ali assistindo a entrevista do Lanterna Verde, e o pai dele sabe muito sobre os lanternas. Ele tava basicamente treinando o Jon Stewart pra ser o Lanterna Verde. Pra trama da série, cara, beleza, é um elemento interessante. Eu acredito que tem mais mistério aí, tem mais explicação que os caras têm que dar sobre o pai do Jon, né? Nos quadrinhos, o pai dele é de fato abusivo, abandona ele e tal. A série foi pelo caminho totalmente oposto. O pai dele tá guiando ele a ser um Lanterna Verde, inclusive na vida adulta. Ele fala no telefone com o pai e tudo, né?
Mas por que eu acho tão estranho essa preparação do John Stewart para ser Lanterna Verde desde criança? Porque justamente a graça dos Lanternas é você receber o poder sem esperar. Receber o poder por ser simplesmente quem você é. É algo natural, sempre foi assim. Você é escolhido do além. Cara, as poucas vezes que eu me lembro de alguém que treinou, sabe, se preparou para ser um Lanterna Verde, até acabou se tornando um vilão depois. É o caso do Frank Kaminsky. Cara, o cara era igual ao John criança da série, via o Lanterna na TV, era obcecado por ele, treinava para poder virar um Lanterna Verde, tava se preparando para ser um Lanterna. Cara, ele saía nas ruas mascarado para tentar virar herói, na pura força de vontade. Então ele tava treinando a própria força de vontade, tava treinando para não ter medo. E no final, ele virou um vilão quando o Anel rejeitou ele. Então imagina a situação do John da série, que foi preparado desde criança para ser um Lanterna. Imagina se ele simplesmente fosse ignorado ou recusado. Enfim, eu acho um conceito muito interessante o de alguém conseguir entrar na tropa na base da pura força de vontade. Eu gosto desse conceito, sabe? Dessa ideia de treinar, se preparar para o chamado. Mas esse conceito de ser usado com o John Stewart é estranho. Porque o que é interessante nos Lanternas tradicionais é ver que a individualidade deles agrega para a carreira de super-herói. E não como a carreira de super-herói agrega para a individualidade deles. Percebe? Cara, qual a vida o John Stewart teve? Nenhuma. Ele treinou para ser Lanterna a vida toda. Não é esquisito isso, cara? A graça da coisa é a vida deles não ter nada a ver com os Lanternas. Por exemplo, o Kyle Rayner é um Lanterna interessante porque ele era um desenhista de quadrinhos. Ele é um artista. Então eles têm os construtos mais desenhados, com melhor design, com maior criatividade. Ele é totalmente diferente do estilo direto e reto ali do Hal Jordan. Se o Hal quer se defender, ele cria uma aura protetora, né? Uma bolha, um escudo. O Kyle não. Ele faz uma armadura samurai, ele pilota o mecha, ele vai usar a arte e a criatividade dele. Porra, isso é irado demais, percebe? O John Stewart, profissionalmente, ele é arquiteto. E ele tem um background militar como sniper, né? Da Marinha Americana. Então, se você for ver o estilo de combate do John, ele usa muito longa distância, costuma criar as próprias armas. Ele direto atua como sniper na Tropa dos Lanternas Verdes. Cara, e é uma das minhas coisas favoritas, essa especificidade dele. É legal demais. Quando eu jogo jogo de tiro, cara, eu só jogo de sniper também, entende? Só fico no matinho escondido, pô, bem, matando é bom, é gostoso. Pelo menos, cara, matar gente de longe é bom, né? Adoro ficar de longe, pá, matando. Não importa se é inocente, é culpado, pá, de longe eu mato, ninguém tá me vendo. E por ser arquiteto, os construtos dele, cara, são muito mais eficientes mecanicamente. Por quê? Porque ele realmente cria os interiores como eles devem ser. Ele não faz só a casca, ele é um dos únicos lanternas que nunca faz construtos vazios, porque os construtos dele são criados de dentro pra fora. Isso é irado demais. Ele não tem aquela energia bruta, absurda de força de vontade que o Hal tem, ou que o Guy Gardner tem, mas ele compensa isso com eficiência, cara. Ele consegue chegar em resultados grandes gastando menos energia, porque os construtos dele funcionam de fato. Não são só energia bruta ou só casca, só uma coisa por fora, só beleza, entende? É esse tipo de background que eu queria ver na série. O que ele tem de único do background dele que vai fazer dele um Lanterna único, sabe? A série tá focando no que o Anel vai trazer pra ele, não o que ele traz pro Anel. Percebe que deveria ser o contrário? Então pra mim tem essa estranheza, cara, do John ter sido criado e treinado desde pequenininho pra ser um Lanterna Verde. Quer dizer que esse John Stewart é ruim? Não. O mais importante sobre o John ainda tá na série, que é o fato dele ser um cara contido, íntegro, sabe? Personalidade, aparência. Você olha pra ele, você consegue ver o John Stewart. Quando ele apareceu em 2026, cara, com aquele cavanhaque, pô, a galera admite, né? Tava a cara esculpida e escarrada do John Stewart da Liga da Justiça Sem Limite. Pensando no futuro do DCU, eu tenho confiança no Aaron Pierre como John Stewart, de verdade. Pro futuro do DCU, minha preocupação maior é o Hal Jordan. A origem do Hal Jordan. Na cena do bar, o Hal conta pro John como que ele ganhou o anel do Abin Sur. E a origem é igualzinha à origem das HQs. A única coisa que ficou de fora foi que, durante todo esse tempo, o Hal não sabia qual era a missão do Abin Sur. E o Hal tá nativa desde 1986 no DCU. Ou seja, ele tá há 30 anos sem saber por que o Abin Sur morreu, qual era a missão dele. Porra, não faz sentido isso. Cara, isso aí é quase que um furo de roteiro, ok? Cara, não tem como ele não ter se comunicado com os Guardiões ou algo do tipo, entende? Pô, o cara tá 30 anos sem saber. Honestamente, eu ainda tô tentando entender o porquê dessa escolha de fazer o Hal ser tão velho. Cara, o Hal Jordan já era Lanterna Verde há anos, quando o planeta Krypton foi destruído. É doido pensar nisso, né, cara? Tipo, pô, como assim? Eu acho que isso corta muito do potencial do Hal Jordan no DCU. O que é meio triste também, porque ele deveria ser o principal Lanterna Verde, não um velhote em fim de carreira. Ainda mais se eles mantiverem esse conceito de só ter um anel por setor. Porque aí tá claro que só o John Stewart vai ser o Lanterna Verde. Pensa em quantas tramas do Hal Jordan nunca vão ser adaptadas. Basicamente, a gente nunca vai ver toda a fase do Geoff Johns como deveria ser. A rivalidade do Hal com o Sinestro, a Guerra dos Anéis contra a Tropa Amarela, o surgimento das outras tropas do espectro emocional, Noite Mais Densa. Cara, basicamente, todas as melhores e mais épicas histórias de Lanternas Verdes não vão poder ser adaptadas no DCU da forma correta, porque estão tirando o protagonista de todas as principais histórias do Lanterna Verde.
Estão cortando o Hal Jordan. É como, cara, se alguém tivesse trazendo outro Batman, sabe? O Azrael, em vez do Bruce Wayne. Você fala, como assim não é Bruce Wayne, entende? E até alguns micro detalhes me deixam um pouquinho chateado. Tipo, a gente nunca vai poder ver a melhor amizade da Liga da Justiça, que é a amizade do Barry com o Hal. Os dois são amigaços, tipo, best friends. Então, sendo honesto, isso me incomoda sim, lógico. Se ele realmente tiver morrido nesse final, vai me dar uma chateada ainda mais. Mas eu não acredito nisso, cara. Eu não quero acreditar que eles mataram o Hal Jordan no episódio 1. Eu acho que aquele ali, sei lá, era um desses aliens que mudam de forma, estão se disfarçando de humanos. Mas mesmo se for isso, sobram algumas perguntas. Se o Hal foi substituído, significa que ele tá capturado, né? Preso em algum lugar, certo? Aonde? E se isso é verdade, quem foi que atirou no alien que estava se passando pelo Hal Jordan? Por que ele estava no exato lugar onde a investigação começou? Será que é uma mensagem que deixaram lá? E com quem tá o anel do Hal? O anel do Hal tá com o Guy Gardner? Porque se eles vão continuar seguindo a regra, só ter um Lanterna Verde, e o John Stewart passou esses 10 anos sem ganhar o anel, e a gente viu que um ano antes de 2026, né, no filme do Superman, que se passa em 2025, tem o Guy Gardner lá com o anel, então, para e pensa, logo o Lanterna real, oficial em 2026, é o Guy. Não? Bom, cara, os dois anéis são bem diferentes. Esse da esquerda é o que o Hal usa em Lanterns. E esse da direita é o que o Guy usa em Superman. Ou então, ou o anel mudou de forma, as duas produções não combinaram aí, ou algumas regras mudaram e em 2026 está liberado ter mais lanternas. A gente sabe que o Guy Gardner vai aparecer na série, provavelmente muita coisa vai ser explicada no episódio do Guy. E aliás, muita gente já tá criando várias teorias sobre o Hal Jordan já ter sido infectado pelo Parallax nessa série. Por isso que teria amarelo no anel dele, teria isso dourado. Isso explicaria ele ter enlouquecido, né, quando o alien lá recitou o juramento da tropa de Lanternas Verdes na cena interrogatória, né? Como se fosse um capeta ouvindo o nome de Jesus. Explicaria o ocorrido no começo do episódio quando ele diz que desapareceu por 2 semanas. Explicaria ele não lembrar direito do próprio backup que ele fez no anel. E a personalidade do backup ser totalmente diferente da personalidade de 2016. Tem várias pistas que tem alguma coisa meio off com o Hal Jordan que a gente está vendo em 2016. E acho que nisso a série acerta muito. Eles geram muitas perguntas. E as respostas para elas não são óbvias, né? Eu acho que é isso que tá deixando a trama interessante, que a gente fica querendo tentar descobrir. Mas eu quero voltar lá no começo sobre a origem do Hal. E vem uma pergunta muito importante, que é por que o Abin-Sur morreu? E por que o Abin-Sur, que é um Lanterna Verde, estava usando uma nave? Bom, Abin-Sur foi o Lanterna Verde mais importante da tropa depois do Hal Jordan. Ele era o mensageiro. Ele foi o Lanterna encarregado de investigar as profecias apocalípticas do livro de Oá. A noite mais densa, o dia que os mortos iam se levantar, o fim da tropa dos Lanternas Verdes. Ele ouviu várias dessas profecias em primeira mão. Então ele começou a sentir a única coisa que um Lanterna Verde jamais deveria sentir: medo. Inclusive ele ouviu um dos demônios de Ismaúd profetizar como que ele iria morrer. O demônio disse que o anel dele iria falhar com ele e ele iria morrer. Pô, imagina você tá no espaço, pô, e acaba a bateria. É vala, né? Então o Abin-Sur ficou com medo e parou de confiar no anel. Começou a usar uma nave espacial para viajar por aí. Outro dos demônios que estavam ali, né, originário do setor 666, era o Atrocitus, e o Abin-Sur levou ele como prisioneiro para a Terra, para ele mostrar a origem da Mão Negra, a origem da noite mais densa. Basicamente, o Abin-Sur descobriu que o apocalipse da tropa dos Lanternas Verdes ia começar na Terra, só que na hora do vamos ver, chegando na Terra, ele ficou com medo. O Atrocitus conseguiu se libertar, e aí com a força de vontade enfraquecida, cara, ele não conseguiu lutar contra o Atrocitus. Daí ele é ferido mortalmente e a nave dele cai na Terra. Futuramente o Atrocitus iria fundar a tropa dos Lanternas Vermelhos. Já a Mão Negra, que tinha sido profetizada, né, que viria da Terra, era o vilão Mão Negra, Black Hand, que se torna o líder da tropa preta e lidera os mortos na noite mais densa. Inclusive uma mudança que a série fez foi que a queda do Abin-Sur foi em Nebraska, pode significar também que o Black Hand está em Nebraska. E a teoria mais forte é de que o William Macon da série é o William Hand, ou seja, ele é o Mão Negra ou vai se tornar o Mão Negra. E o Abin-Sur veio para investigar a profecia no Nebraska. Bom, do jeito que esse William Macon da série é meio corno manso aí, cara, tô até acreditando que ele não deve ligar muito pros vivos não, cara, de verdade. Só pros mortos, né? Quem são os alienígenas disfarçados? Todo mundo sabe que os Guardiões do Universo criaram a tropa dos Lanternas Verdes. Só que antes deles criarem os Lanternas Verdes, a primeira tentativa de tropa deles foram os androides Manhunters, os caçadores cósmicos. Essa primeira tropa foi um fracasso, né? Eles saíram de controle, total. Cometeram massacres em prol da ordem do universo, né? Exterminaram civilizações, se revoltaram contra os Guardiões do Universo. Aí os Guardiões impediram eles. E a partir daí os Manhunters restantes tiveram que se esconder pelo universo, se disfarçando de diferentes raças alienígenas e trabalhando em segredo, escondidos dos Lanternas Verdes. Então o que pode estar acontecendo é que o Lanterna Verde pode ter se metido numa briga entre os Manhunters e a origem da tropa preta. Dependendo do que for, cara, a cena do interrogatório foi muito legal. Basicamente o Hal identificou que o cara era alien porque ele era um redneck que não era preconceituoso, sacou? Não manjava de Harry Potter e respondia igual IA.
Pra mim, ele é um caçador cósmico, né? E é por isso que ele tinha respostas meio IA. Por isso que ele tinha uma ogiva explosiva dentro dele. Ele explodiu o núcleo de energia dele mesmo. Bom, isso é a suposição minha isso, ok? O que é certo é, tem alguma treta complexa rolando nessa cidadezinha e eu acho que essa tá sendo a magia dessa série. Não dá pra dizer o certo o que é que tá acontecendo, mas ao menos depois dessa análise aí vocês estão com uma bagagem quadrinesca aí da lore dos Lanternas pra entender melhor o que tá sendo adaptado. Agora fiquem aí com a entrevista do Breno. So hi, my name is Breno. I'm from A Nerd, and I represent Brazil. It's a pleasure to meet both of you, Jason and Kelly. You guys look amazing. You guys really do look amazing. Wow. So okay, so let's start off with asking. So we know the DC universe is still in its early stages, and I just want to ask you guys, how does it feel to be part of the beginning, of this like new shared universe? It's so exciting for me. I mean, I've been a fan for a long time, and like when the Penguin came out, it was like it just blew me away with the level of the writing and the acting and all of these things, and so it was so exciting to get to be a part of the DC universe. And so we're in the Green Lantern section, but there are mentions of other towns, and it's like, oh right, yes, we all live together. You probably read news about Superman doing some cool stuff, and it's like that. So so it was very exciting for me. Yeah, me too. I actually I watched most of the Penguin while we were filming, actually, and it was like so good. It was kind of thrilling to think, you're going to be part of that. Yeah. World. Yeah. Beautiful. Okay, and also before joining the series, how familiar were you guys with Green Lantern? Did you guys already know much about the character or like even the mythology, I knew a certain amount. There were like a handful of Green Lantern comics at my granddad's house that I found, and like no one in my elementary school had heard of Green Lantern yet. They knew Batman, Superman, but so to me initially it felt like when your friend turns you on to like an indie band and you're like, no, I'm the first one who knows all this. So Green Lantern had a special place in my heart for that. But once we started doing the show, I realized in 30 years how much of the lore I had missed and how much I wasn't aware of. To the point where I was like, oh, the Hal Jordan was the one that I was introduced to, but I didn't know about Jon Stewart. I didn't know I didn't really understand the core that was not in the 3 or 4 episodes that I had read. So I knew the general thing. I knew about the ring and the lantern and the powers, but yeah, what else do you coming need, to this? Yeah, I learned a lot. And I think that's one of the nice things about it is that I think people who with any amount of knowledge for Green Lanterns can enjoy the show because they do a good job of, explaining things and introducing people to the world who may not know anything about it. Yeah. And I didn't know anything about it at all. And while we were filming, we'd often forget that side of it almost. It felt like a character study and a kind of a detective drama. It felt very familiar to me. And then all of a sudden, somebody would fly off and you're like, oh my God. Sure, exactly. Yeah. Okay, as far as we know, neither of your characters exist, in the comics. So even though they have different names, were there any comic book characters that served as an inspiration or reference, points for them? Deputy Dog. Or maybe they are like just completely original characters. They guys had the freedom, I guess, to build and discover from scratch. That's how I felt. I felt like it was just total freedom to create based on the script and the story. I scoured the internet for like, is my character a reference to something, or am I going to miss something important and be like, Billy Macon has a limp. You missed it. That's important to his character. So I really did research, and then I went, okay, no, I can start fresh. And so that was exciting and relieving to me. I see. And I guess for you, yeah. Yeah, the same. Yeah. Like I was aware that she was a new character, and like it's all in the script. So, I see. Yeah. Yeah. Makes sense. Okay. In the trailer,
you know, the trailer already gives us a little tease that there might be some cosmic beings, you know, disguised as humans in this small Nebraska town, okay? And I just want to ask, can you guys guarantee me 100% that both of your characters are human? I don't think we'd be allowed to. Yeah. Even Yeah, I if we see. wanted It's to. the difference between an alien and a human. I see. I mean, You know, all I mean, perspective. yes, exactly. Okay, and while you guys were filming, did you guys already know who was an imposter and who wasn't? Or, you know, were those secrets like kept from the cast as well? I think it was like a lot of episodic television that I've done before where you know, like obviously with a film you've got the full story, you've got it in front of you, you know, A to B, what's happening. But yeah, the creators would give you sort of enough to go on, but not too much. Everybody's very cagey about giving too much away. I see. So there were moments when you guys were like, whoa, this is crazy. Oh my gosh. I can't wait for it to come out week to week. It's so exciting. And yeah, there are a lot of, oh my gosh, moments and a lot of surprises. And then a lot of humor. And then it's very moving as well. It's got a bit of everything. It really Yeah. does. And like you said, you don't have to be a fan of comic books. It's because I'm not particularly, unless we're talking Garfield. Archie. Okay, We didn't have Archie. I had Garfield, though. Garfield was different. perfect. Yeah, no, I appreciate you guys' time. Unfortunately, I have to wrap it up, but maybe for, you know, next season or in the movies, I'll catch you guys again. Yeah. Yeah. Perfect. Absolutely. Thank you very much, Jason. Thank you very much, Kelly. You guys have a good day. Bye. Thank you so much. Bom, galera, não esquece de deixar o link da Play Squad aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo. Vou continuar acompanhando agora cada episódio com vocês aqui. Vou trazer mais teorias pra frente. Tô de olho nos comentários pra ver o que vocês estão falando também. Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!